Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as ligações químicas. Existem 3 tipos de ligações químicas. Nós temos a ligação iônica, covalente e a metálica. Hoje nós vamos focar na ligação iônica. Qual seria a importância de estudar sobre esse assunto, pessoal? Bom, os materiais eles apresentam propriedades diferentes devido ao tipo de ligação química que os átomos realizam e devido à arrumação espacial desses átomos, ou seja, a estrutura geométrica que esses átomos apresentam no espaço. Bom, para a gente poder falar então da ligação iônica, nós antes temos que definir o que seria a teoria do octeto. Essa teoria diz que a tendência dos átomos, ao se ligarem, é adquirir a configuração eletrônica de um gás nobre, ou seja, 8 elétrons na camada de valência ou 2 elétrons na camada de valência. Dessa forma, o átomo ele alcança uma estabilidade que é muito desejada, tudo bem? Bom, pessoal, coloquei 4 exemplos então de gases nobres. Eu tenho xenônio, neônio, argônio e hélio. Bom, pessoal, como vocês podem ver, os gases nobres eles são gases monoatômicos, ou seja, todos eles têm um átomo só, justamente porque na natureza eles já são estáveis, então eles não se ligam a ninguém, a nenhum outro átomo. E aqui, como vocês podem ver, todos os gases nobres, esses 3 e o resto que eu não coloquei aqui, eles apresentam 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, que apresenta 2 elétrons na camada de valência. Então, por isso que pode ser, o átomo pode alcançar a estabilidade tendo 8 elétrons na camada de valência ou 2. Bom, pessoal, coloquei também 2 exemplos. Nós temos aqui o magnésio e o bromo. O magnésio é do grupo 2, ou da família 2A, família dos metais alcalinos terrosos. E como todo mundo dessa família, ele apresenta 2 elétrons na camada de valência. Essa aqui é a distribuição dos elétrons em camada. Na camada K ele tem 2, na camada L ele tem 8, na camada M ele tem 2. Pessoal, como o magnésio é um metal, como nós já comentamos também, os metais eles têm uma tendência muito grande de perder elétrons, ou seja, de formar cátions, de ficarem... Eles têm a tendência de ficar com a carga positiva. Vê se vocês concordam comigo. Se ele perder esses 2 elétrons que estão na última camada dele, então vamos imaginar que aqui tem a camada M, com 2 elétrons. Se ele perder esses 2 elétrons e essa camada deixar de existir, a última camada dele passa a ser a camada L, com 8 elétrons. Justamente a mesma quantidade de elétrons na camada de valência de um gás nobre. Então ele alcança a estabilidade, ele fica com esses 8 elétrons na camada de valência quando ele perde 2 elétrons. Quando ele perde 2 elétrons, então ele fica com uma carga positiva, uma carga de 2+. Então, pessoal, o magnésio, assim como todo mundo do grupo 2, os metais alcalinos terrosos, eles apresentam essa carga 2+, porque quando eles perdem 2 elétrons, eles se estabilizam. Combinado? Bom, aqui eu coloquei o exemplo do bromo. O bromo ele é um halogênio, então ele está localizado no grupo 17, ou na família 7A, então ele tem 7 elétrons na camada de valência. Aqui está a distribuição dele em camadas. Então, na última camada dele tem esses 7 elétrons aqui. Bom, pessoal, como o bromo ele é um ametal, lembrando que os ametais estão aqui desse lado, ó, o flúor está aqui do lado desse lado da tabela, e todos esses aqui nesse cantinho são ametais. Então, o bromo ele é um ametal. Todos os ametais têm a tendência de ganhar elétrons. Vê se vocês concordam comigo. Se ele ganhar um elétron aqui na última camada, ele fica com os 7 que ele já tinha mais um, ou seja, um total de 8 elétrons.
Então ele alcança a estabilidade quando ele ganha um elétron na última camada. Pessoal, como ele ganha um elétron e fica com 8 elétrons, nós podemos dizer que ele ganhou, então ele fica com uma carga negativa. Nós colocamos só menos porque aqui o número é 1. Então, olha, a carga do brom é -1 ou menos, assim como todos os outros elementos que estão posicionados ali no grupo 17. Então, todos os halogênios eles apresentam essa carga -1, porque quando eles ganham um elétron, eles se estabilizam com os 8 elétrons na camada de valência. Tudo bem? Aqui eu coloquei mais um resuminho para vocês. Os metais alcalinos, que é o pessoal localizado no grupo 1 ou na família 1A, eles apresentam um elétron na camada de valência. Portanto, quando eles perdem esse um elétron, eles ficam com uma carga positiva e eles alcançam a estabilidade. Então, a carga que os metais alcalinos apresentam é mais 1 ou só mais. Tudo bem? O alumínio, pessoal, ele já tem a tendência de perder 3 elétrons. Quando ele perde esses 3 elétrons, ele fica então com a carga 3+, é a carga que ele sempre apresenta. Os calcogênios, os calcogênios são os elementos ali presentes no grupo do oxigênio, eles têm a tendência então de ganhar 2 elétrons. Quando eles ganham 2 elétrons, eles se estabilizam, então a carga que eles apresentam é a carga 2 micros. E o nitrogênio, ele tem a tendência de ganhar 3 elétrons, então quando ele ganha esses 3 elétrons, ele fica então com uma carga 3-. Tudo bem, pessoal? E o hidrogênio, que se localiza no grupo 1, não é um metal alcalino, mas se localiza no grupo 1, ele já apresenta uma carga, né, para a ligação iônica de -1. Tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, a ligação iônica é baseada na atração eletrostática entre íons de cargas opostos. Então, nós temos um cátion e um ânion, e eles são atraídos justamente porque eles apresentam cargas de sinais opostos. Nós podemos dizer o seguinte, que a ligação iônica ela sempre ocorre entre íons. Mas antes, né, de serem formados os íons, ou seja, antes de você ter um cátion e um ânion, você tinha átomos. Então, para a gente poder explicar a ligação iônica, eu preciso que vocês entendam dessa forma. Vamos imaginar, então, o NaCl, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Né? Nós temos o cloro e o sódio. Então, vamos imaginar aqui que eu sou o cloro e esse daqui é o sódio imaginário aqui. Imagine que tem um sódio aqui. Bom, o cloro, pessoal, ele está aqui bem próximo do flúor, que é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, o cloro também é bastante eletronegativo. Isso significa que ele tem uma tendência muito grande de atrair elétrons, de puxar elétrons em uma ligação. Tudo bem? Já o sódio, ele se encontra nesse cantinho aqui da tabela. Ele é um metal, então ele tem uma eletronegatividade baixa. Então vamos imaginar, então, eu sou o cloro e aqui está o sódio. Nessa ligação, pessoal, o cloro ele vai puxar, ele vai deslocar bastante, ele vai deslocar muitos elétrons para próximo dele. Dessa forma, nós consideramos que o cloro ganha o elétron da ligação, combinado? Já o sódio, se o cloro ganhou o elétron, o sódio então vai perder o elétron. E faz sentido, né, pessoal? Porque todo mundo, como o sódio é do grupo 1, todo mundo do grupo 1, os metais alcalinos, tem a tendência então de perder um elétron. E já o cloro, que é um halogênio, todo mundo do grupo lá dos halogênios, o grupo 17, tem uma tendência de ganhar o elétron. Então o cloro ganha o elétron e o sódio perde. E assim os dois se estabilizam. Tudo bem? Bom, então a ligação iônica, pessoal, ela é baseada nisso. Os átomos que depois vão formar cátion e ânion, eles têm que ter uma diferença de eletronegatividade muito grande
para nós podermos considerar que um vai ganhar os elétrons e o outro vai perder os elétrons. Combinado? Bom, pessoal, nós temos então a ligação iônica, ela ocorre entre metal e ametal ou entre metal e hidrogênio. Então, pessoal, aqui você tem metal, sódio, e ametal, cloro, grande diferença de eletronegatividade. Então, a gente sabe também que o metal tem tendência de perder elétrons e o ametal tem tendência de ganhar. Então, aqui na frente você tem o cátion e aqui você tem o ânion. Alumínio e oxigênio. Alumínio é metal positivo e oxigênio é metal negativo. Cálcio e oxigênio. Cálcio é metal positivo, então oxigênio é metal negativo. E aqui você tem então exemplos de compostos iônicos, porque apresentam ligações iônicas. Tudo bem? Bom, pessoal, aqui você tem metal mais hidrogênio. Esses exemplos aqui são os dos hidretos. Então, pessoal, como eu coloquei aqui para vocês, o hidrogênio ele apresenta essa carga -1. Como o cálcio, que é do grupo 2, ele apresenta carga sempre 2+, então aqui o cálcio é o positivo e o hidrogênio é negativo. O lítio é o positivo, o hidrogênio é o negativo. O sódio é o positivo, o hidrogênio é o negativo. Bom, pessoal, coloquei aqui um exemplo para a gente poder entender melhor do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Bom, pessoal, o sódio tem essa tendência de perder um elétron, como nós já falamos. Como ele tinha 11 elétrons antes, quando ele perde um, ele fica com 10 elétrons, que é o número de elétrons que o neônio tem, ou seja, ele fica com a distribuição eletrônica, ele fica com a configuração eletrônica do neônio. O cloro, ele tinha 17 elétrons, como ele ganha um, ele fica com 18. O argônio, que é um gás nobre, ele tem 18 elétrons, então quando o cloro ganha um elétron, ele fica com a configuração eletrônica do argônio. Assim os dois se estabilizam, né? O sódio se estabiliza quando perde um, o cloro se estabiliza quando ganha um. Então aqui eu coloquei para vocês, ó, o sódio tem um elétron na camada de valência, então essa bolinha representa esse único elétron na camada de valência, e o cloro tem 7. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando o sódio perde esse elétron, ele se estabiliza. E quando o cloro ganha o elétron, também se estabiliza. Então aqui é como se fosse a junção perfeita. Combinado? Do sódio positivo. Então, a atração entre o cátion e o ânion é o que faz a ligação iônica ser muito forte, né? Essa atração justamente entre cargas de sinais opostos. Então, pessoal, quando tem o sódio com cloro, os dois juntos formam, né, o NaCl, isso daqui. Então, é uma fórmula iônica, uma maneira de nós representarmos o composto iônico. Bom, aqui eu coloquei um exemplo do alumínio com o oxigênio. Pessoal, o alumínio tem 13 elétrons. Quando ele perde 13 elétrons, ele fica com 10, mesma configuração eletrônica do neônio. Já o oxigênio tem 8 elétrons. Quando ele ganha 2 elétrons, ele fica com 10. Então, também configuração eletrônica do neônio. Então, nós precisamos encontrar uma fórmula, um número de átomos de alumínio, um número de átomos de oxigênio que respeite esse número de elétrons que devem ser perdidos e esse número de elétrons que o oxigênio deve ganhar. Então, vamos pensar no seguinte: se eu colocar um átomo de alumínio e um átomo de oxigênio, o oxigênio precisa ganhar 2 e o alumínio tem que perder os 3, né? Então, se eu colocar só um átomo ali, pessoal, não vai dar muito certo, porque o oxigênio vai ganhar os 2 que ele quer, porém, um elétron ele vai ser doado, mas ele não vai ter
para quem ser doado. Então nós colocamos mais um oxigênio aqui embaixo. Quando nós colocamos mais um oxigênio, esse alumínio, então, ele doou os 3 que ele tinha, esse oxigênio recebeu os 2. Porém, esse oxigênio aqui embaixo só recebeu 1. Ele ainda precisa receber mais 1. Então, nós colocamos um outro átomo de alumínio. Esse átomo de alumínio, coloquei uma setinha para cá, indicando que ele está doando esse elétron para o oxigênio. Então, esse oxigênio já está recebendo o elétron de cima e o elétron de baixo. Já está estável. Porém, esse alumínio não está, porque só doou um elétron. Falta doar mais 2 elétrons. Por isso, eu preciso colocar mais um átomo de oxigênio, para o alumínio ter para quem doar. Então, ele doa esses 2 átomos, ele doa esses 2 elétrons para o oxigênio, se estabiliza, então, doando os 3, e o oxigênio aqui de baixo também se estabiliza recebendo os 2. Então, para que isso aqui fique perfeito, harmônico, eu preciso de 2 átomos de alumínio e 3 átomos de oxigênio. Dessa forma, a minha fórmula iônica fica Al2, 2 átomos, e O3. Bom, como isso fica um pouco complicado de fazer na mão, a gente tem um macetezinho que pode servir para vocês, vai ajudar. A gente coloca o alumínio 3+, porque é a carga que ele apresenta, e o O2-, que é a carga que ele apresenta, né? A carga, essa carga permite com que ele se estabilize, e essa carga permite com que ele se estabilize. Sempre o positivo na frente, tudo bem? Então, positivo e negativo. E aí, o macete é o seguinte, nós vamos cruzar essas cargas, olha. O 2 vai vir para cá e o 3 vai vir para cá. Então, a gente repete o alumínio na frente, o oxigênio atrás, só que esse 2 do oxigênio vem aqui para baixo e esse 3 do alumínio vem aqui para baixo. E a gente encontra a mesma fórmula iônica que a gente encontraria fazendo dessa forma, que é um pouquinho mais complicada. Então, pessoal, cruzando as cargas, nós encontramos a fórmula iônica que nós desejarmos. Bom, a Al2O3 é a fórmula iônica. Da mesma maneira aqui, olha, eu jogo esse para cá e jogo esse para cá. Sempre o positivo na frente. Então, Mg e o F. Como aqui é menos 1, eu não preciso colocar um 1 aqui embaixo, já está implícito. Tudo bem? E o 2 vem aqui. Então, MgF2. Essa é a maneira mais fácil de nós encontrarmos a fórmula iônica do composto iônico. Combinado, pessoal? Bom, pessoal, para a gente poder finalizar, nós vamos falar do retículo cristalino e das propriedades dos compostos iônicos. Bom, todos os compostos iônicos, eles possuem um retículo cristalino. Esse retículo cristalino pode apresentar diversos formatos no espaço, ou seja, diversas estruturas espaciais. No caso do cloreto de sódio, que é o exemplo mais famoso, o retículo cristalino do cloreto de sódio é um retículo cúbico de face centrada. Bom, pessoal, quando a gente olha para essa fórmula iônica aqui, nós podemos até imaginar de uma forma errada que existe um Na+ e um Cl-, mas na verdade isso daqui é uma fórmula iônica. Isso daqui é uma representação do composto iônico, é uma representação do retículo cristalino. O retículo cristalino, no retículo não existe somente um cátion e um ânion. O que existe no retículo cristalino é um aglomerado com diversos íons, ou seja, um aglomerado cheio de Na+ e cheio de Cl-. Então, o retículo cristalino, ele é uma aglomeração tridimensional de íons. Combinado? Bom, aqui eu coloquei 2 exemplos, né, para mostrar para vocês o seguinte, é um detalhe que pode cair em algumas questões. Bom,
Os compostos iônicos, eles são chamados de compostos iônicos quando eles apresentam pelo menos uma ligação iônica. Então, você pode ter outros tipos de ligação dentro do composto e, se ele tiver uma ligação iônica, ele já vai ser considerado um composto iônico. Então, olha para cá. O sódio é um metal, o nitrogênio é um ametal. Então, a ligação entre metal e ametal é iônica. Então, esse composto já é iônico. A ligação entre nitrogênio e oxigênio, eu vou explicar para vocês na aula que vem, mas não importa qual é o tipo de ligação aqui. Se existe uma ligação iônica, esse composto já é considerado iônico. Da mesma forma, esse aqui também, olha. Cálcio é metal, carbono é ametal, então a ligação entre metal e ametal é uma ligação iônica. Não importa qual é o tipo de ligação entre carbono e oxigênio. Se esse composto já tem uma ligação iônica, ele é considerado iônico. Tudo bem? Aqui eu coloquei algumas propriedades dos compostos iônicos. Eles são sólidos na temperatura ambiente, 25 graus, e na pressão ambiente, 1 atm, e são duros e quebradiços. Pessoal, essa palavra duros, ela está relacionada com dureza. E essa palavra quebradiço está relacionada com tenacidade. O que seria dureza? A dureza, ela é a resistência ao risco. Por exemplo, o diamante, ele é um material, né, mais duro do mundo. Isso significa que nada risca um diamante, somente outro diamante pode riscar um diamante. Então, dureza está relacionada com essa resistência ao risco. Tudo bem? E já essa palavra quebradiço está relacionado com tenacidade, ou seja, com resistência ao impacto. Quando a gente diz que alguma coisa é quebradiça, significa que ela tem baixa tenacidade, ou seja, ela não é resistente ao impacto. Você joga no chão e ela quebra. Isso faz sentido para o diamante, porque ele é muito duro, então ele tem uma alta dureza e tem uma baixa tenacidade. Ele é muito duro e ao mesmo tempo ele é quebradiço. Então, dureza e tenacidade, elas são inversamente proporcionais. Quanto mais duro, menos tenaz, ou seja, menor a tenacidade. Então, eles são duros, pessoal, porque eles são resistentes ao risco, e são quebradiços porque eles têm baixa resistência ao impacto. Combinado? Bom, o que mais? Eles têm altos pontos de ebulição e de fusão. Eu botei aqui um exemplo, o ponto de fusão do NaCl é de mais ou menos 801 graus, e o ponto de fusão, o ponto de ebulição é 1413, então são pontos de fusão e de ebulição altíssimos, tudo bem? E em solução aquosa ou fundidos, eles conduzem corrente elétrica. Pessoal, por que eles têm altos pontos de fusão e ebulição? Vamos pensar, a fusão, né, a passagem de sólido para líquido, vamos imaginar que a gente tem um retículo do NaCl cúbico de face centrada. Imaginem que os íons, eles estão ali bem agrupados, bem aglomerados, se atraindo muito. Existe uma atração eletrostática muito grande entre o positivo e o negativo, então eles estão bem atraídos, tudo bem? Para que a gente possa fundir esse retículo, a gente precisa separar os íons. A gente precisa pegar o Na+, Cl- e separar. A gente precisa romper, quebrar esse retículo. E para a gente poder quebrar esse retículo e passar ele de sólido para líquido, nós precisamos justamente fornecer uma quantidade muito grande de calor, justamente porque aquela situação inicial do retículo era muito estável. Então, para você romper com essas atrações, para você quebrar essas ligações iônicas que são fortíssimas entre o Na+ e o Cl-, você precisa fornecer muita energia. Por isso, o ponto de fusão dele é muito alto, 801 graus, é um ponto muito alto. Tudo bem?
Porque justamente precisamos fornecer muita energia para poder separar os íons, para poder quebrar essas ligações, para poder destruir esse retículo. Bom, da mesma forma, o ponto de ebulição também. O ponto de ebulição é a temperatura necessária para você passar de líquido para gás. E no caso, pessoal, para a gente poder passar esses íons que já estão separados e separá-los mais ainda, nós precisamos fornecer mais energia ainda, porque eles ainda são íons de cargas opostas, eles estão mais separados no estado líquido, mas eles ainda se atraem. Para que a gente possa levar então para o estado gasoso, nós precisamos então fornecer mais energia para separar mais ainda esses dois íons que se atraem, porque têm cargas opostas. Então, pontos de fusão e ebulição altos, justamente porque separar íons de cargas opostas, né, demanda uma quantidade muito grande de energia. E em solução aquosa ou fundidos, eles conduzem corrente elétrica. Pessoal, quando nós colocamos um composto iônico como o NaCl, por exemplo, em água, ele é sólido. Quando nós colocamos ele em água, nós realizamos um processo que se chama dissociação iônica. Nós separamos os íons. Então, em água, o que vai existir é Na+, em água, aquoso, e Cl- aquoso. Então, quando nós colocamos um composto iônico em água, existe a separação dos íons. Então, você tem Na+ e Cl- em água. E essa situação em solução aquosa. Quando a gente consegue fundir um composto iônico, é o que eu falei. Ele estava lá na forma do retículo, bonitinho, estável. Nós fornecemos uma quantidade muito grande de energia e quebramos as ligações iônicas, separamos Na+ do Cl-, destruímos todo o retículo. Então, nós vamos ter, na situação do composto iônico fundido, Na+ e Cl- livres. E toda vez que nós temos íons livres, em solução aquosa, nós temos íons livres. Fundido, o composto também apresenta íons livres. Toda vez que eu tenho íons livres, esses íons fecham o circuito elétrico e permitem a passagem de corrente elétrica. Então, eles conduzem corrente elétrica nessas duas situações, porque nessas duas situações existem íons com liberdade de movimento. Combinado, gente? Espero que tenham gostado. Um beijo.